Amado irmão, amada irmã, vocês que agora nesse momento estão me vendo, estão me ouvindo, eu sou o pastor Antônio Carlos, o meu e-mail é trabalhandoparaosenhor@gmail.com. Eu estive orando ao Senhor e pedi a Ele que Ele me trouxesse ao coração uma mensagem que viesse ao encontro das necessidades de muitos irmãos, de muitos crentes. E essa mensagem, ela tem como título Sede firmes e constantes, baseada em 1 de Coríntios capítulo 15, o versículo 58, que nos diz exatamente assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para trabalharmos para Ele em sua seara, seja na América do Sul, na América Central, seja na Europa, seja onde for neste planeta. Quando o Senhor nos chama, é para que nós possamos atender o seu chamado. E o Senhor nos chama e nos dá o seu Santo Espírito, para que esse outro Consolador nos conduza na trilha, nos conduza nos caminhos, nos conduza nas situações, muitas das vezes adversas, que nós temos que enfrentar. Não somente dentro do nosso lar, na igreja, mas fora dela, em todas as áreas do nosso contato humano. Nós temos pessoas que muitas das vezes discordam de nossas afirmações, muitas das vezes por saberem que somos seguidores do Senhor Jesus, elas se tornam obstáculos para nós, até mesmo na nossa vida profissional, em todas as áreas do nosso contato. Por isso, nós precisamos ser firmes, mas também constantes. E eu separei um simples esboço, eu fiz um simples esboço para expressar não somente o meu entendimento, mas também uma inspiração especial que o Senhor tem colocado em meu coração. Em primeiro lugar, nós devemos ser firmes e constantes na fé. Por quê? A Bíblia fala, a palavra do Senhor, conforme eu estou usando Almeida Revista e Atualizada, a ARA. Então essa é a versão que eu estou usando. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Significa que a fé é fundamento. Essa fé que eu me refiro não é uma fé anônima, não é uma fé sem fundamento, é a fé no Senhor Jesus, é a fé em Deus, no Deus vivo, único e verdadeiro. E essa fé, ela precisa estar em nosso coração, porque ela é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo. Então essa fé, ela precisa estar em nós, porque ela é produzida pela nossa comunhão. Uma fé, para ser fé verdadeira e que agrade a Deus, essa fé precisa ser fundamentada. Fundamentada em quê? Isto é, fundamentada em quem? Então nós sabemos que o nosso Senhor Jesus nos fez promessas. Ele nos fez muitas promessas. É claro que eu estou falando com quem já está em Cristo. É claro que eu estou falando das promessas que Ele fez para a sua igreja, aqueles que são remidos, isto é, aqueles que são comprados e aqueles que são redimidos pelo seu sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Então nós fomos comprados com o sangue de Jesus e o Santo Espírito passa a habitar em nós. E é o Espírito Santo que nos faz entender e que faz com que esta fé seja gerada. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele é autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos ter uma fé em um Deus vivo e redivivo. Por que redivivo? Porque Ele ressuscitou e nos redimiu, nos tirou de quê? Da nossa escravidão de pecado que cometíamos antes de tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora que eu e você já temos a salvação em Cristo, o que é que nós esperamos? Nós esperamos que nós venhamos a ter muitas vitórias
nas nossas lutas e pendências da nossa vida do dia a dia. Mas o que nós esperamos acima de tudo, fora do âmbito terreno? Nós esperamos o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus, ela virá de modo coletivo, que será o arrebatamento, mas também a vinda do Senhor Jesus acontecerá e acontece a cada segundo em todo o mundo, porque a cada momento que um fiel, que um servo de Deus que realmente é salvo, ele parte daqui para a eternidade, o Senhor Jesus estará vindo para ele. Nesse exato momento que eu estou ministrando, muitos estão sendo visitados pelo Senhor Jesus para serem conduzidos até o paraíso. Então a fé, primeiro, temos que ser firmes e constantes na fé, que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas também em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Quer dizer, agradar a quem? Agradar o autor e consumador da nossa fé. Quem é ele? O Senhor Jesus. É claro que, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Muitas pessoas estão querendo de Deus alguma coisa. Não, dizem assim, de um modo geral: eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus que Deus vai fazer isso. Eu tenho fé em Deus que não vai acontecer nada comigo. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas essas pessoas, muitas delas que dizem isso, que fazem essas afirmações, estão comprometidas com muitos pecados. É claro que as promessas de Deus, elas referem-se tão somente àqueles que são comprometidos com o Senhor. Porque, olha só, a Bíblia diz assim, Senhor Jesus Cristo. Senhor fala da sua parte divina, porque ele é 100% Deus. Ele é o Emanuel, que estava prometido através do Espírito Santo usando o profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14, quando diz que a Virgem conceberia e daria à luz um filho e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Senhor fala do Emanuel. Jesus, a sua missão, Salvador. E Cristo é aquele que iria trazer o verbo, se encarnasse, a parte humana, é a parte que é o Cordeiro de Deus, Cristo ungido. Então, quando João Batista estava no Rio Jordão e recebeu o Senhor Jesus para que o Senhor Jesus fosse batizado no Rio Jordão, ali o próprio João Batista, orientado pelo Espírito Santo, falou assim: eu que tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim? E ele disse: deixa que se cumpra, que se faça toda a justiça. Ele tinha que dar o exemplo. O batismo de João Batista era batismo do arrependimento, mas como o próprio Senhor Jesus nunca precisou de se arrepender de nada, porque inclusive, raciocine comigo, ele nunca precisou de salvação. Então, ele nunca precisou de se arrepender de pecados. O apóstolo Pedro, quando ele fala na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 22, ele fala assim: o qual não conheceu pecado, e nem na sua boca se achou engano. Então, ele nunca pecou, ele nunca cometeu nenhum tipo de pecado. Então, quando ele estava no Rio Jordão, ele ali se batizou apenas para dar o exemplo, nada mais do que isto. Tanto é que todos nós precisamos da salvação em Cristo, mas Cristo nunca precisou de um Salvador. Que coisa interessante, não é verdade? O sangue que ele derramou na cruz não foi por ele, foi só por nós. O sacrifício é vicário, significa que é um sacrifício substituto. Ele se sacrificou em nosso lugar. Bom, então alguns pensam assim: já que ele sacrificou por nós, seres humanos, então não importa o que eu faça, eu posso beber, fumar, cheirar, matar, roubar, bater, fazer o que acontecer, e nada, não vai acontecer nada comigo, quando eu morrer eu vou para o céu direto. Na verdade, meu amigo, quem pensa assim é porque ainda não leu a palavra, e se leu, não entendeu. A Bíblia deixa bem claro em Romanos capítulo 6 e versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? É morte física? Às vezes sim, mas no caso do texto bíblico se refere à morte eterna. Por esse motivo, na palavra de Deus está escrito em Salmo capítulo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno,
e todas as nações que se esquecem de Deus. E ainda, Mateus capítulo 10, versículo 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então nós vimos que temos que ser firmes e constantes na fé. E eu citei Hebreus 11 primeiro, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E agora citei Hebreus capítulo 11, versículo 6, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé que nós temos que agradar a Deus é uma fé comprometida com obediência. Porque uma fé que tem no coração de uma pessoa, porém a própria pessoa não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus, não vai à igreja, não é membro de igreja nenhuma, nunca se batizou nas águas, não participa da ceia do Senhor, essa pessoa, ela pode ter fé como ela quiser, só que essa fé nunca vai levá-la ao céu, nunca vai dar salvação para ela, a não ser que ela entregue a sua vida ao Senhor Jesus e cumpra o que está escrito no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Isto quer dizer que, conforme Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, versículo 10, serás salvo, visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para justiça. E ainda Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas olha só que coisa interessante, a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, recapitulando, vimos que, em primeiro lugar, temos que ser firmes e constantes na fé. E eu citei Hebreus 11, 1 e citei Hebreus 11, 6. E agora vou citar Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que eu tenho com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, ela só existe quando eu sou justificado pela fé. Agora, quem é que pode verificar se o padrão de fé que eu estou exercendo está agradando a Deus ou não? O próprio Deus. Então, não é o pastor da igreja, não é ninguém que vai, eu diria assim, aprovar a minha fé. A minha fé, ela é aprovada pelo Espírito Santo. Aquilo que eu não vejo, o Espírito Santo vê. Então, se eu disser, eu tenho fé em Deus e estou cumprindo com a palavra, isso é uma situação. Uma outra realidade é o Espírito de Deus, ele está aprovando as minhas afirmações. A minha fé, de fato, está sendo corroborada, está sendo realmente assinada embaixo pelo Espírito de Deus. É necessário que tenhamos isso em mente. Porque eu posso falar bonito, eu posso ter a Bíblia toda na cabeça, mas se a minha vida diante de Deus estiver reprovada, tudo que eu fizer será como palha seca. Mas tem que haver virtude nas minhas palavras, tem que haver virtude nas palavras de um servo de Deus, porque esta unção, esta virtude, esta autoridade espiritual, ela procede do Espírito de Deus. É necessário que nós sejamos justificados pela fé para termos paz com Deus. A paz com Deus, ela é diferente da paz que você tem quando você consegue pagar uma dívida. É diferente da paz que você tem quando consegue um bom emprego. É diferente da paz que você tem quando consegue terminar uma faculdade. É diferente da paz que você tem quando o teu filho nasce na maternidade. É diferente da paz que você tem quando você consegue comprar uma casa própria, quando você consegue comprar um carro novo, quando você consegue auferir degraus superiores na sua escalada de vitória, de coisas que você quer conseguir na vida, de realizações. Então não tem nada a ver, porque se de repente o carro bate, acabou a alegria, acabou a paz.
Se de repente perde o emprego, acabou a alegria, acabou a paz. Então, não tem nada a ver. Essa paz de que a palavra do Senhor fala em Romanos 5:1 é uma paz que, independente de você ter dinheiro ou não, ter um patrimônio elevado ou não, ela está em você e não sai por nada. Veja bem, nós temos também que ser firmes e constantes no exame das Escrituras. A Bíblia diz, em João capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras falam do Senhor Jesus como Salvador, as Escrituras falam do Senhor Jesus como único advogado do crente, do fiel. As Escrituras falam do Senhor Jesus como Criador dos céus e da terra. Só você vê João capítulo 1, versículo 26 em diante. As Escrituras falam do Senhor Jesus como o único que venceu Satanás. É só você ler Colossenses 2,15. E despojando principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. As Escrituras falam do Senhor Jesus como o único que promete vida eterna, o único que pode purificar-nos dos nossos pecados com o seu sangue, mas é necessário que nós, primeiro, temos que nos arrepender dos pecados. Arrependimento de verdade, não é somente remorso, arrependimento de verdade. Segundo, temos que confessá-los ao Senhor Jesus. Terceiro, temos que nos converter, parar de praticá-los, ok? Então isso é muito importante cada um de nós entender. A palavra do Senhor fala que aquele que não confessa o seu pecado, né? Aquele que não para de pecar, ele não pode ter certeza da sua salvação. Veja bem, o pecado não pode ter domínio sobre a vida daqueles que estão em Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de todos aqueles que creem nele pela fé. Nós temos que ser firmes e constantes no exame das Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras falam a respeito da vida eterna e as Escrituras falam a respeito do Senhor Jesus, falam a respeito do céu, falam também a respeito do inferno, falam também a respeito do diabo, fala do mal, fala do bem, fala das trevas, fala da luz. As Escrituras são completas. E as Escrituras, elas são tão divinas que foram 40 homens, num período de mais ou menos 1.600 anos, que receberam tudo o que Deus queria que eles escrevessem. Se você crê que Deus tem poder de fazer um homem falar o que ele quiser, Deus também tem poder de fazer um homem, nesse caso 40, que não se conheciam entre si, na maioria dos casos, escreverem o que Deus queria que fosse escrito. Observe que no Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Moisés escreveu a respeito de um tempo que ele, o próprio Moisés, não existia. Interessante, não é? E também a Bíblia fala de escritos proféticos e até escatológicos feitos por Zacarias, feitos por Daniel, feitos por Ezequiel, Isaías. Por quê? Porque Deus, ele é o Deus que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Então, meu amado, não é à toa que é chamado de Alfa e Ômega, princípio e fim. Agora, observe aqui, temos que ser firmes e constantes no exame das Escrituras. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tenho visto muitos crentes hoje que estão entrando em depressão, muitos crentes hoje que estão apavorados com os problemas que surgem, muitos crentes hoje que não estão tendo fé suficiente para enfrentar os demônios, preferem ir para um psicólogo e muitas das vezes ficam com as suas mentes confundidas. Por quê? Porque o psicanalista e o psicólogo, embora sejam úteis como profissionais, muitos problemas que nós podemos ter podem sim ser tratados pelo Senhor Jesus. Observe, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele entrou em depressão? Não. Você veja bem, quando os 3 hebreus foram lançados também na fornalha de fogo ardente, eles entraram em depressão? Não. Então são vários exemplos de pessoas que confiaram no Senhor. Eu pergunto para você, seja você crente no psicanalista ou não, não importa. Vou fazer uma pergunta para você. Seja sincero em dar essa resposta. Onde
Deus não pode entrar. Qual o limite de Deus? Deus, Ele, o Todo-Poderoso, não pode resolver problemas, até mesmo de loucura. Se Ele ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias de morto, eu pergunto, qual é o problema que Deus não pode resolver? Se a tua fé não alcança esse raciocínio, então a tua fé pode não ser aprovada por Deus. Temos que tomar muito cuidado, porque a nossa fé, ela precisa de estabelecer um tamanho de Deus. Sabe qual é o tamanho de Deus? Quando a gente tem uma fé verdadeira, o tamanho de Deus chama-se o tamanho imensurável. E o poder de Deus, imensurável. Sabe por que a Bíblia diz que Deus é todo-poderoso, El Shaddai? Porque Ele pode todas as coisas. Se Ele pode ressuscitar um morto de 4 dias, será que Ele não pode cuidar de um problema de depressão? Na verdade, não é depressão, é uma pressão psicológica, uma pressão das circunstâncias, uma pressão das portas fechadas, de resultados negativos, de incompreensões e de situações vividas de adversidade, que a pessoa, por não saber gerir isso aí direito, com o joelho no chão, porque muitas das pessoas, muitos crentes, nessas horas difíceis, o que ele faz? Entre desespero, ele vai para a farmácia tomar psicotrópico para ficar cada vez mais doido. Então, a melhor coisa que tem é você confiar no Senhor, porque o Senhor tem para você uma solução. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E você não está vendo, mas você tem que ter esperança, porque se não for assim, jamais você, nem eu, nem ninguém vai agradar a Deus. Precisamos ter fé. Temos que ser firmes e constantes no exame das Escrituras, temos que ser firmes e constantes cumprindo a palavra e não somente ouvindo. E ainda, que coisa linda, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Temos que ser firmes e constantes na vigilância para vencer as tentações. Ouça com atenção, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, está escrito, aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que não caia. Para cair é tão fácil, agora, difícil é você se levantar. Pessoas que levam 20 anos para se levantar, levam 1 minuto para cair. Tudo porque não houve vigilância. E ainda, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Nós não vamos ficar livres de tentações. Lembre-se, em Mateus 4, o Espírito Santo levou o Senhor Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. Então nem Jesus escapou. Se lembra disso? Então se Jesus não escapou, eu e você vamos escapar como? As tentações, elas não vão dar aviso prévio. Olha, eu sou a tentação da carne, amanhã eu vou te visitar à meio-dia. Olha, eu sou a tentação do dinheiro. Na quarta-feira eu vou te visitar às 2 da tarde. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma utopia. A tentação vai chegar de surpresa. Então esteja preparado. Olhe para a sua vida. Qual é o seu lado mais fraco? O seu lado mais fraco é sexo? O seu lado mais fraco é dinheiro? O seu lado mais fraco é o que? Violência? Qualquer um, você é pavio curto e vai querer amassar a lataria de alguém? Então qual é o seu lado mais fraco? Seja ele qual for, lembre-se, vigie nele. Vigie no seu lado mais fraco. Primeiro se conheça. Procure ver onde você precisa ser mais vigilante. E faça essa vigilância para que você não tenha surpresa. Observe, em Romanos 6, versículo 14, diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, é uma promessa do Espírito Santo, que o pecado não vai ter domínio. Se ele não vai ter domínio, significa que você e eu podemos vencê-lo. Sabe por que nós podemos vencê-lo? Porque está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 8, quem comete pecado é do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, ele já se manifestou na minha vida, já se manifestou na sua, e desfez as obras do diabo na nossa vida. E agora, o que temos? O Espírito Santo habitando em nós. Quem mais? Conforme a Bíblia afirma em João capítulo 14, versículo 23, o Pai e o Filho estão habitando em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o Espírito Santo está habitando em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três, a Trindade Santíssima,
a triunidade da Trindade, a Trindade Santíssima está habitando no salvo. Olha só, a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em quem? No templo de Deus. Para ser templo de Deus tem que ser salvo. Então, agora isso não significa dizer que você agora vai começar a criar uma série de debates. Sou salvo, não sou salvo, sou salvo, não sou salvo. Para você saber que você é salvo, lembre-se, você possui desejos espirituais constantemente, você se afastou do pecado, você está frequentando uma igreja, você participa da ceia, então amém. Então não fique duvidando da sua salvação. Agora, quem está vivendo em pecado, tem pessoas que andam aí falando bobagem sobre isso. Olha, todo pecado é falha, mas nem toda falha é pecado. Há possibilidade de um salvo pecar? Sim, correto. E se ele vigiar, ele peca? Se ele vigiar, ele peca? Claro que não, está vigiando. A Bíblia não fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele pois que cuida está em pé, olha que não caia. A Bíblia está dizendo o seguinte: quem é que está em pé? Quem está sem pecado, quem está vivendo na presença de Deus. E quem é que cai? Aquele que cede à tentação. Aí eu te pergunto, vê se você entende. Quando você e eu estamos na presença de Deus, nós estamos de pé. Eu estou de pé há 40 anos, nunca me desviei e sempre fui tentado de várias formas. Será que algum dia eu já tive alguma falha depois de salvo? Claro que sim. Agora, como foi isso? Matei alguém? Não. Roubei? Cheirei? Não. Usei droga? Não. Desfiei a faca em alguém? Não. Peguei uma arma de tiro? Não. Adulterei? Não. Então o que foi? Bobagem, discussão, besteira. Entende? Pecado é coisa séria. Pecado é coisa séria. Tem pessoas que, é claro, eu também nunca fiquei emprestando minha boca para o diabo para ficar falando palavrão. Sabe por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que nós não podemos ter palavras torpes na nossa boca. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, versículo 24, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Por isso, meu amado, eu quero que você saiba que cada um de nós precisa entregar também a nossa boca para o Senhor, porque o Senhor é bom e Ele se agrada da nossa vida de santidade. E agora, começando a terminar, sede firmes e constantes nas orações, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. E em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E ainda em 1 Pedro 4 e 7, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Eu quero que a tua vida seja uma vida sempre firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Que Deus em Cristo te abençoe. E agora eu quero fazer uma oração por você. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, toma esta vida, meu irmão, minha irmã, aqueles que estão me vendo, Senhor, em tuas mãos. Te peço, meu Senhor, visita-os com poder nesta hora, repreendendo enfermidade, repreendendo perturbações, repreendendo demônios, repreendendo todo mal. Em nome de Jesus, tenha paz na tua vida. Em nome de Jesus, seja próspero, seja vitorioso e vitoriosa. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo mal contra a tua vida. Seja abençoado por Deus, em nome de Jesus.